Tem gente reclamando de insônia no bairro onde Martin mora. Com a ajuda da turma da escola, sua missão será descobrir por que os sabiás laranjeira estão cantando mais cedo. Acostumado a acordar todas as manhãs um pouco depois do que o galo, que vive no apartamento de cima, ele vai refletir sobre a relatividade do tempo e despertar para o que é ciência cidadã. Esse é um dos trechos que está aqui na contracapa do livro, A Insônia dos Sabiás, obra literária recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela jornalista e escritora Alessandra Heck, com ilustrações de Vivi Pascoal, e a Alessandra nos brinda com a sua presença. Antes de maiores ambientações, de situar o nosso propósito, eu quero te cumprimentar. Uma honra tê-la conosco numa edição itinerante, digamos assim, do Café com Letras. Nós saímos do estúdio e estamos aqui no Instituto Cultural Quindim. Olá, é um prazer estar aqui, conhecer esse lugar. A partir da instalação do Quindim eu não tinha mais vindo aqui. É um lugar maravilhoso, né? Pela natureza, pelo patrimônio, e agora com esse cuidado todo com a literatura que o espaço está demonstrando. Só para valorizarmos até a figura do Instituto Cultural Quindim, que recém também foi inaugurado aqui em Caxias do Sul, nós temos a figura do rinoceronte, que é o denominado Quindim na obra do Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que acabou se tornando um ícone desse fantástico projeto cultural tocado pelo Volney Canônica, que preside aqui o Instituto. Então, em termos de valorização, até pela acolhida que eles nos dão aqui no programa, fica essa referência, então, de um espaço cultural que irá se propor a cursos, contações de histórias, lançamentos de livros, as mais diversas iniciativas voltadas à nossa literatura. E no foco do Café com Letras, então, Ale Heck, sem mais delongas, nós temos aqui a Insônia dos Sabiás, que no primeiro momento as pessoas podem pensar o seguinte: é uma obra de ficção em torno dos pássaros, contando a história, mas há muitas nuances aqui, e até para não me perder, as pessoas não acompanham o nosso bate-papo antes que as câmeras são ligadas, mas eu conversar contigo até para organizarmos aqui o raciocínio. Há um foco de conscientização ambiental e a ficção é utilizada para reforçar isso. Então, a obra não é tão ficcional assim, ela é muito mais real do que se possa pensar e objetiva. É mais ou menos por aí que nós começamos a tratar do livro, digamos assim? Ela parte de um problema concreto, né? Mas também sempre com o cuidado de tentar privilegiar o imaginário, uma certa leveza que faz parte da leitura, né? Para que não se torne um livro didático, né? Então, o desafio é esse. Unindo o traço da Vivi Pascoal, a intensidade das cores e também a liberdade que ela tem para criar para além, né? Ela não fica presa ao ilustrativo, meramente ilustrativo. Então essa cocriação também ajuda a estimular que o leitor lá em casa possa estar contribuindo também com o seu imaginário para a leitura, que esse é o desejo de todo escritor literário, né? E lá em casa, a propósito, já é a forma com que tu largas, dá a largada aqui ao livro. Lá em casa o dia amanhece às 7h05. E aí começa já uma problematização do horário. O horário em que amanhece, o horário em que as pessoas despertam e o horário em que os sabiás, por um motivo ou outro, passam a despertar e lançar o seu canto. Eu lembro de uma entrevista muito antiga, acho que meados dos anos 80, que o Tom Jobim deu para o Roberto Dávila, jornalista conhecidíssimo, na antiga TV Cultura. E aí ele contava do canto dos sabiás, dos ruídos. Quando piava de determinada maneira é porque estava se preparando para dormir. Quando piava de outro jeito é porque acontecia tal situação. Então, há diferenciações entre os cantos do sabiá. E aqui, a principal preocupação é o porquê de despertar mais cedo, né? Exato. Acho que tem uma situação bem importante, que é a gente está deixando de observar a natureza como deveria, né? As crianças hoje brincam muito menos em ambientes externos. Então, acho que o livro, ao mesmo tempo que trata de uma questão concreta, os sabiás estão acordando mais cedo nas grandes cidades, porque eles precisam se comunicar e no contexto da agitação urbana eles não conseguem ser ouvidos
começa ônibus, né? Às vezes 4 da manhã já tem ônibus, começa aquele ruído intenso e aí eles precisam então se antecipar. Então tem essa questão dessa antecipação gerada pela nossa condição de vida e também tem uma tentativa de resgate dessa criança um pouco mais atenta ao seu meio e que possa ser atuante nele. Aqui em epígrafe, tu utilizas também na abertura, a noite é o que não cabe no dia, Guimarães Rosa. Quer dizer, os sabiás estão sendo privados da sua noite, digamos assim, e aí... Ou eles estão sendo privados do seu dia, né? Então eles têm que começar a noite cedo. O Guimarães Rosa, na sua simplicidade ou na sua forma de se apropriar da linguagem mais simples, do homem mais do sertanejo, enfim, né? Mais embrenhado, ele consegue trazer essa sabedoria da observação da natureza, né? Por isso que eu acho que ele quase explica muito assim o que está acontecendo ali, o drama do sabiá. Quando nós falamos aqui, e nós vamos entrar no enredo, sem cometer spoilers, mas enfim, há uma série de passagens, o livro é muito bem organizado do ponto de vista da titulação, sem excessos de pontuação, então a leitura flui muito bem. Tu começas aqui situando numa preocupação do ser humano para com os animais. Eu até te comentava assim, antes de nós começarmos o bate-papo, haveria uma intenção de humanizar os animais, tu colocaste, não, eu não estou aqui tratando de personagens animais. Mas, enfim, será que, despertando esse lado mais humanitário para com os animais, as pessoas poderiam sensibilizar um pouco mais? Aquela história assim, pô, é um bicho, mas merece o meu respeito. Aquela ideia assim, parece que as pessoas às vezes olham o animal como uma figura secundária. Acho que a nossa sociedade ela está toda setorizada, engavetada, especializada, né? E a gente é um todo com a natureza, né? Então a insônia dos sabiás não é um problema dos sabiás, é um problema de todos nós. Tem um desequilíbrio ali, né? Se num primeiro momento tem pessoas ali no livro, personagens ali que as crianças vão visitar e os personagens estão se queixando, que acordaram antes, porque os sabiás só tem feito algazarra mais cedo. Por outro lado, são problemas da nossa situação ambiental que nos dizem muito respeito, né? A gente tem efeito estufa, a gente tem poluição sonora, a gente tem poluição do ar. E embora a gente esteja num momento que até essas coisas tão bem comprovadas estejam sendo negadas pelo sistema, a gente enfrenta esses problemas e a gente precisa estar sensível a eles assim. Não é uma caridade com a natureza, né? É uma noção de integração com esse todo. É isso que a gente precisa estar atento. Na medida que tu estás falando, eu folhei o livro aqui e a nossa produção já está pegando. As ilustrações, elas têm uma... Claro, a Vivi Pascoal não está aqui conosco, mas de uma forma ou de outra eu vou pedir que tu tentes comentar. Eu, quando fui ler o teu livro, eu estava quase que a meia luz, assim, com aquela iluminação de cabeceira, e eu achava chocante, assim, porque... a coloração é muito forte, então em dado momento quase que a ilustração salta da página, e aí eu esfregava aqui, para ver, mas será que tem um relevo, alguma coisa? Daí eu folhava e aí já estava branco do outro lado, mas eu achei muito legal assim, esse efeito que dá, né? A intensidade das cores da Vivi. É uma característica bastante forte da Vivi, o uso da cor. E, inclusive, a gente trabalhou, o Léo Lucena trabalhou o design gráfico para nós, para dar um equilíbrio com mais páginas em branco, enfim, páginas maiores, justamente para dar o contraste e poder valorizar a ilustração sem ficar pesado. A Vivi se sentiu especialmente tocada pelo tema dos pássaros, porque ela recém tinha perdido o pai e para ela ele estava ligado a esse imaginário dos pássaros de alguma forma. Então ela assim, depois que eu passei o texto do livro, para ela foi um fluxo muito rápido assim de produção, sabe? Ela realmente mergulhou, se entusiasmou na temática, se realizou com ela. Foi bem bacana poder também ter esse espaço de criação compartilhada, né? E dar liberdade para o ilustrador também fazer o seu percurso. Eu estava passando aqui e há um comparativo também, ainda que às vezes de forma irônica ou tentando fazer paralelos, mas a relação que se dá aqui entre o canto do galo e o canto do sabiás. Tu
também lança as mãos desse comparativo, num tom de conscientização. O galo ali é uma questão temporal, né? Antigamente tinha muito essa relação de se basear o amanhecer pelo galo, né? Principalmente comunidades mais no interior, rural, mais remotas, né? E ali a situação é que o vizinho de prédio ali do Martim, ele adotou um galo. Também para falar dessa questão da solidão, da companhia dos animais, né? E de alguns arranjos que às vezes parecem impossíveis na cidade, mas que são possíveis, né? E aqui fazendo uma correlação, tu também possibilitas a partir da obra o que se diz assim daquela apropriação da criança e do adolescente que extrapola só o ato de folhear e fazer a leitura. Uma das páginas aqui está com pontilhados, ela não tem texto atrás, ou seja, está isolada com pontilhados e sem coloração. Então aqui é uma dupla provocação para que a criança, se assim o quiser, possa fazer uma pintura ou com canetinha, ou enfim, e recortar e ter o seu próprio pássaro. Imediatamente, quase na metade do livro, nós temos um alerta aqui em vermelho, aí tornando ainda mais impactante o jogo de cores que é na comparação com as outras ilustrações, que é o cuidado com o vidro, seu sabiá, atenção. É sabido que os pássaros em edificações muito envidraçadas, eles acabam se confundindo, né? E até a própria imagem, ao espelhar no vidro, acabam provocando choques e, dependendo da velocidade, muitos pássaros morrem se chocando com vidros. Então aqui tu fazes uma relação que o leitor mais atento vai poder perceber isso. Se apropriar do seu próprio pássaro, recortando o livro, colorindo e vendo que é possível ter esses acidentes, né, pelo vidro. Isso, a ideia no início do livro, as crianças vão para o seu bairro alertar os moradores que têm essas vidraças para que coloquem adesivos, né? Então, a gente quis oferecer esse pássaro aí para pintar e recortar justamente para estimular essa ação de percepção, de brincadeira, mas ao mesmo tempo de um assunto sério, né? E aí a Vivi, com o humor que lhe é próprio, ela escreveu, né? Cuidado com o vidro, seu sabiá, né? Tipo lógico que o sabiá não vai ler, né? Mas de alerta de trânsito, assim. Ela fez um jogo assim. E aqui nós falamos em dinossauros evoluídos. O livro vai tomando um ritmo de fluidez. E aí eu queria entrar no seguinte ponto. Como fazer a conscientização de forma objetiva, apelando para um formato subjetivo, mas sem sair do foco, que é o comprometimento ambiental e a proteção aos pássaros. Tu fizeste um jogo muito legal nesse sentido, mas como é que foi o desafio para ti de fazer essa pontuação e nem cair tanto para a subjetividade, nem destoar do caráter objetivo que era a conscientização? É desafiador. Eu imagino que alguns personagens vão dando essas aberturas, assim. A mãe do personagem principal, a mãe do Martim, ela fala muito, conforme volta a história, ela vem com alguma questão de tempo relativo, né? Então tem um trabalho literário, assim, que eu acho que acaba sendo essa saída para aquilo que eu queria na criação do livro. E tem o outro personagem que é importante ali, que é o Davi, que ele representa uma criança autista com aquela síndrome de Asperger, né? Asperger. O que é essa síndrome de Asperger, para quem não conhece? Ele é uma variação do autismo, né? Em que a criança é aquela que tinha até um Messi, né? O Messi lá, o jogador de futebol? Isso, exato. É uma variação do autismo em que não necessariamente limita a parte intelectual, mas existe um déficit ali na expressividade da fala, por exemplo. Então, ele é obcecado por dinossauros, ele realmente conhece a fundo o tema, ele sabe tudo sobre dinossauros e ele acaba, claro, sendo excluído por alguns colegas que não conseguem conviver com essa diferença, mas ele é um amigo do Martim e ele acaba ajudando a elucidar o problema da insônia dos sabiás através desse conhecimento que ele tem de dinossauros, né? Então eu acho bacana, tem uma parte que fala, uns estão ainda repetindo a quarta série, outros não conseguem atravessar o corredor sem tropeçar,
Martim é o maior conhecedor de dinossauros da escola. Quer dizer, né, valorizar o que o outro pode contribuir, né? Esse é um aspecto interessante do autismo, que ao mesmo tempo há essas dificuldades de relacionamento, de ambientação, de integração social, mas por um motivo ou outro descamba por uma especialização extrema numa atribuição, como tu falas aí, de conhecimentos dos dinossauros. Aí estamos tratando, tu citaste o jogador Messi, quer dizer, o sujeito com um repertório, uma capacidade de desenvolvimento de jogadas, de tempo, de espaço, de criatividade, quer dizer, o sujeito pode não ter muita facilidade de relacionamento social, mas canaliza toda a sua potencialidade numa atribuição, numa especialidade absurda, né? E é impressionante, mas também precisa ter o ambiente que favoreça essa canalização, né? Então, no caso aqui do livro, a escola do Martim é uma escola que a gente percebe professores sempre estimulando a autonomia do pensamento, a cidadania, a participação, a observação da sua comunidade. E a gente tem que ter cuidado que hoje as nossas escolas estão extremamente conteudistas, focadas assim em prestar contas depois para um possível vestibular ainda, né? E nisso se perde essa interação comunitária e esse se dar conta do mundo em que a criança vive, que é essencial, né? Experimentar mais. As escolas modelo hoje, elas estão indo por um outro caminho, né? Não é conteudismo, assim, da forma como a gente ainda pensa. Bom, a propósito, estamos aqui no âmbito de um Instituto Cultural que se propõe exatamente a isso, a ser um complemento não tão linear, digamos assim, do próprio estudo. E aí vale para escolas, vale para nós, daqui a pouco, adultos que podemos procurar uma especialização, um momento de integração ou um bate-papo em forma de entrevista, como estamos fazendo agora, quer dizer, é por aí, né? Isso. A gente tem aqui numa biblioteca que a gente vê estímulos corporais, né? Rampa, escadinha, almofada. Enfim, é entender esse ser mais integrado, né, que vai usufruir do conhecimento quando ele estiver em plenitude com ele mesmo, né, com o seu corpo também. Eu tenho pontos aqui para te perguntar e nós temos que chamar as dicas do autor ainda, que é um espaço tradicional do Café com Letras que nós fizemos no estúdio e faremos aqui também. Mas para não perder, já que tu citaste na adaptação de espaço, antes que eu esqueça, o livro também houve um cuidado de um desenvolvimento de versão em áudio para pessoas com deficiência. A propósito do lançamento, ele vem do mês de setembro e nós só estamos gravando agora em dezembro porque tu tinhas o cuidado de só anunciar mesmo a obra quando tivessem todas as versões disponíveis. Como que se dá essa possibilidade do audiolivro? A gente vai ficar à disposição eu vou primeiro fazer um levantamento de necessidades, né, pontuais para mandar o arquivo MP3 da versão em audiolivro. A gravação foi feita lá na Universidade de Caxias do Sul por alunos do curso de Comunicação Social da professora Leila Coimbra. Que legal. E então ela tem fundo musical, interpretação, vários personagens, assim, ela ficou bastante fiel ao livro. E a disponibilização, então, além destes para os quais eu pretendo enviar, a gente pode deixar também um contato, né? Se as escolas se interessarem pela questão do audiolivro, eu vou Tens como divulgar e a gente coloca aqui, se por um acaso alguém está aqui acompanhando e se interessou pela versão, é gratuita, Exato, tem custo? É gratuita. Até porque o livro é Financiarte, né? E acho importante sempre a gente destacar a importância do nosso financiamento da cultura, o que ele já nos proporcionou desde 2002, né, em termos de produção não só de literatura, mas todas as outras manifestações artísticas que foram possibilitadas somente por conta do Financiarte. Então, o e-mail é palavrear@gmail.com. Então, de imediato, vamos para as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, as dicas do autor, Alerec, nós vamos te pedir que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento autores, títulos, podem ser clássicos, lançamentos, o que tu entendas que por um motivo ou outro o sujeito precisa ir atrás e também tomar conhecimento. Uhum. Então, nesse momento eu estou muito tomada pela obra do Stefan Zweig. Ele foi um judeu perseguido
que viveu as guerras lá na Europa e acabou se suicidando no Brasil, em Petrópolis, onde existe um instituto cultural até que homenageia ele. Petrópolis, no Rio de Janeiro? Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele viveu 1 ano aqui no Brasil com a mulher dele, numa trajetória que ele já vinha se refugiando, e aí eles acabaram se suicidando. Então é muito triste a história dele, mas ao mesmo tempo ela é um alerta, assim, sobre processos que a gente está vivendo politicamente muito delicados atualmente, né? E os Vegan têm uma obra chamada 24 Horas na Vida de uma Mulher, que é uma novela curtinha. O Freud, por exemplo, se interessava muito pela obra dele, porque pela riqueza eles inclusive trocavam correspondências. Tem uma biografia do Casanova que ele fez em 1920, que é maravilhosa também, porque ele é muito reflexivo assim ao contar a história das pessoas. No momento eu estou lendo a da Maria Antonieta, também da França, né? Escrita por ele. Então ele tem essa questão de ser biógrafo. Ele tem uma autobiografia também muito rica, que aí vai falar justamente dessas questões políticas que ele viveu. E tem várias dessas novelas em que ele é muito bom em delinear conflitos psíquicos femininos. Ele tem um olhar assim bastante sensível. E foi vítima, né, dessa perseguição. Que é uma mancha histórica, mas que não pode ser esquecida, até para que não se repita. Mas retomando então o foco aqui na reta final do nosso Café com Letras, que é a Insônia dos Sabiás, obra recentemente lançada pela Ale-Rec, nós tratamos aqui da conscientização para com os pássaros, no sentido de propiciar menos tumulto urbano, poluição sonora, para que eles tenham uma plenitude de existência maior, para respeito para com as deficiências eventuais de uma criança ou outra, para que as crianças se adaptem melhor nessa relação com os animais. E tu te propões também aqui, aí por questão de organização do enredo, a um formato mais didático. Um dos tópicos finais, digamos assim, começa intitulado Perguntas. Por que o horário do canto dos sabiás aqui da cidade mudou? Por que em outras cidades parece ter se mantido como era há 50 anos? No jornalismo nós temos aquela ideia da costura, que em dado momento do texto você retoma pontos do início e tenta dar uma reinterpretação, digamos assim, uma reorganizada nas ideias. E aqui parece que é mais ou menos nessa linha. O teu personagem, um dos teus protagonistas, o Davi, reaparece aqui. Então há também essa proposta didática, digamos, a criança está lendo e lá na reta final ela pode se reorganizar no entendimento da obra. Na verdade, como ele é conduzido pela professora de ciências, é ela que vai fazer essas perguntas, porque é a forma como ela vai estimular eles a tentarem se apropriar desse problema, né? Que é dentro dessa linha do que a gente pensa que é ciência cidadã. A gente agir nos nossos bairros, a gente investigar as nossas situações e propor soluções, né? E, inclusive, se o leitor quiser participar, tem o link ali do site A Hora do Sabiá, né? www.horadosabiá.com, que daí no que acaba o livro também há esse lembrete aí. Lembrete, as pessoas podem tipo acessar uma nota do autor, e dizer, né, que horas o sabiá está acordando na sua cidade, que está sendo feito esse mapeamento. E o que tu acha que seria possível fazer do ponto de vista assim, porque trânsito cada vez mais carros, né? Às vezes há movimentos políticos no sentido, vamos arborizar mais a cidade, tu arboriza a cidade, tu atrai mais pássaros. Só que ao mesmo tempo tu não pode parar com barulho. Como é que fica essa dicotomia aí entre atrai mais natureza, o termo lá, humaniza o cenário, torna... Mas, ao mesmo tempo, também as condições não são tão ideais. Acho que nossos estágios de urbanização são vários, né? Acho que as cidades modelo e profissionais especializados que podem ajudar a desenvolver soluções de mais transporte coletivo, né? Quando eu era jornalista do Pioneiro, lá em 93, que eu ingressei no jornal, a gente participava de um fórum de desenvolvimento da região metropolitana, em que se pensava no nosso transporte, Caxias, Farroupilha, região metropolitana da Serra, no caso. Isso.
Quer dizer, já havia pensamentos, né? E na contramão a cidade vai se tornando cada vez mais inviável para essas soluções, não vai deixando espaços, né, possíveis. Então, acho que sim que é possível, mas que a mudança de mentalidade é urgente e infelizmente a gente vê muita onda de retrocesso no momento em que precisaria pensar cidades humanizadas. Tem a questão da arquitetura da exclusão também, a forma como a gente vai deixando a periferia sendo periferia, vai erguendo muro, vai criando condomínio, né? Ou vai até inclusive propondo armamentos, por exemplo. E a sociedade não vai funcionar assim, não vai ter carro blindado suficiente para viver no mundo. E esses prédios envidraçados, né? As famosas torres para executivos, não sei, praticamente cai por terra aqui a defesa. Claro, né? É uma cidade insensível, né? Nessa reta final, a propósito, nós estamos no espaço aqui de promoção cultural. O que tu podes adiantar a partir dessa própria obra ou de continuação, iniciativas? O que está rolando, assim, usando uma linguagem bem popular, a partir da Insônia dos Sabiás, que é o nosso foco nessa edição? Então, eu trabalhei na Associação Criança Feliz com a obra. Pretendo trabalhar mais na questão escolar, porque eu acho que é onde o ambiente é rico, né? As professoras tornam o ambiente de leitura mais propício, enfim, ampliam o debate, geram discussões, né? De projetos literários, assim, imediatos. Eu tenho também um outro movimento que eu estou tentando organizar, que é o Cartoneiro, né? De produção artesanal de livro, também pensando nessa questão da inclusão. E acho que é um momento assim que a gente tem questões bem sérias, né, como a gente já comentou agora, a serem tratadas, mas ao mesmo tempo estão fluindo iniciativas de um pensar mais humanizado. Uma prova é o instituto que a gente está aqui hoje, né, o Quindim, tem a iniciativa do Taru, que também que é recente. Exatamente, legal. Né? Tem outras iniciativas demonstrando um desejo de desaceleração dessa temporalidade, dessa modernidade que já se mostrou esgotada e insustentável, né? Então a esperança é essa. Olha, eu quero te agradecer imensamente pela nossa, digamos assim, a estreia do Café com Letras aqui nesse espaço do Instituto Quindim, que tem pouco menos de uma semana da sua inauguração, e nós já trouxemos o Café com Letras aqui, até cumprindo com uma função social de um canal público, que é divulgar a cultura local. E te cumprimentar também pela tua obra. Nós temos aqui, eu destaquei muito a questão do enredo, da escrita fluida, mas são temas bem complexos, tu deixas muitas provocações aqui, algumas mais sutis, outras mais escancaradas, como tratamos no decorrer do nosso bate-papo, e quem quiser se aprofundar, bom, aí tem que ler o livro, que nós vamos contar o livro inteiro também, e deixar aqui também os cumprimentos a Vivi Pascoal, que de fato deu uma cara fantástica aqui. Digamos, temos duas autoras aqui, a autora da história e a autora das ilustrações. Então fica ainda um minuto final para tu fazer as tuas considerações, digamos assim. Então eu queria agradecer vocês da TV Câmara por essa oportunidade, né, pelas várias oportunidades. Bacana essa itinerância também, porque a gente fala isso, né, a cidade que queremos, né, ela também existe, a gente tem que acreditar, sonhar e trabalhar por ela. Muito obrigado. Acabamos de conversar então com a jornalista e escritora Alessandra Heck, ou Ale Heck, como queiram, as pessoas também chamam, que nos trouxe aqui a Insônia dos Sabiás, obra recentemente lançada em Caxias do Sul e que é o foco do Café com Letras desta semana, fora do estúdio, prestigiando essa maravilhosa iniciativa, que é um novo espaço cultural em Caxias do Sul, o Instituto Quindim, aqui devidamente com seu mascote, o rinoceronte, que o Volney Canônica, presidente do Instituto, faz questão de carregar e que também será a pauta aí de programas mais específicos na nossa TV Câmara, no canal 16. E como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.